No outono sombrio de 1888, as ruas nebulosas de Whitechapel, no East End de Londres, transformaram-se em um cenário de horror inimaginável. Entre setembro e novembro daquele ano, uma série de assassinatos brutais abalou a capital inglesa e capturou a imaginação mórbida do mundo inteiro. As vítimas eram mulheres vulneráveis, a maioria prostitutas que trabalhavam nas vielas escuras do bairro mais pobre de Londres. Seus corpos eram encontrados mutilados de maneira grotesca, com precisão quase cirúrgica, sugerindo conhecimento anatômico. O assassino nunca foi capturado. O mistério começou com Mary Ann Nichols, encontrada morta em 31 de agosto. Seguiram-se Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Cada morte mais horrível que a anterior. A brutalidade dos crimes era chocante mesmo para os padrões da Londres vitoriana. O nome Jack, o Estripador, surgiu de cartas provocativas enviadas à polícia e aos jornais, supostamente pelo próprio assassino. Uma delas, a infame carta From Hell, veio acompanhada de meio rim humano preservado. A autenticidade dessas correspondências permanece questionável até hoje. A polícia estava perdida. Scotland Yard nunca havia enfrentado algo assim. Suspeitos foram investigados. Médicos, açougueiros, membros da realeza, imigrantes. Teorias proliferaram, mas nenhuma conclusiva. O caso permanece oficialmente não resolvido. Mais de um século depois, Jack, o Estripador, continua sendo o serial killer mais famoso da história. Seu legado macabro inspirou incontáveis livros, filmes e teorias conspiratórias. O fascínio persiste porque o mistério nunca foi desvendado. Quem era ele? Por que parou? Essas perguntas continuam sem resposta, alimentando nossa obsessão coletiva com o desconhecido e o sinistro. A Londres vitoriana de 1888 era uma cidade de contrastes extremos. Enquanto a alta sociedade desfrutava de luxo e refinamento, o East End era um abismo de pobreza, doenças e desespero. Whitechapel, em particular, era conhecido como um dos lugares mais perigosos da cidade. Era nesse cenário degradante que milhares de pessoas viviam amontoadas em cortiços imundos. A fome e o desemprego empurravam muitas mulheres para a prostituição como única forma de sobrevivência. As ruas mal iluminadas e a presença policial inadequada criavam um ambiente perfeito para o crime. Ninguém poderia prever que esse bairro se tornaria palco de alguns dos assassinatos mais notórios da história. Os crimes atribuídos a Jack, o Estripador, não foram apenas homicídios, mas demonstrações de violência tão extrema que desafiavam a compreensão humana. A primeira vítima canônica, Mary Ann Nichols, tinha 43 anos e havia passado a noite tentando ganhar dinheiro para pagar sua cama em uma casa de hospedagem. Seu corpo foi descoberto nas primeiras horas de 31 de agosto, com a garganta cortada e o abdômen mutilado. Era apenas o começo. 8 dias depois, Annie Chapman sofreu destino semelhante. Desta vez, o assassino havia removido órgãos internos com aparente perícia cirúrgica. O pânico se espalhou rapidamente. As autoridades aumentaram o patrulhamento, mas isso não impediu mais mortes. A noite de 30 de setembro, conhecida como Noite Dupla, viu 2 assassinatos em poucas horas. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes foram mortas, embora a mutilação de Stride tenha sido menos severa, possivelmente porque o assassino foi interrompido. Eddowes, porém, foi horrivelmente desfigurada. O clímax do horror chegou com Mary Jane Kelly em 9 de novembro. Morta em seu próprio quarto, seu corpo foi tão brutalmente mutilado que mal era reconhecível. Foi o último assassinato definitivamente atribuído ao Estripador. Depois disso, os crimes cessaram tão misteriosamente quanto começaram. A neblina espessa envolvia as ruas estreitas de Whitechapel como um sudário, transformando lampiões a gás em orbes fantasmagóricos que mal conseguiam perfurar a escuridão. Era uma noite típica de agosto no East End de Londres, onde a umidade do Tâmisa se misturava ao fedor de esgoto, carvão queimado e decomposição. Mary Ann Nichols caminhava pelas ruas com passos incertos, resultado de uma noite bebendo e da exaustão que vinha de anos de vida dura. Aos 43 anos, seu rosto marcado contava histórias de 5 filhos,
2 casamentos fracassados e uma espiral descendente até a prostituição. Naquela noite de 30 de agosto de 1888, ela estava desesperada. Havia gasto seus últimos centavos em gin e agora não tinha dinheiro para pagar uma cama na casa de hospedagem. "Não me preocupo", disse ela ao zelador que a dispensou. "Logo terei o dinheiro. Veja meu novo chapéu bonito." Era aproximadamente 1h30 da madrugada quando ela partiu para as ruas escuras, determinada a conseguir os 4 centavos necessários para um lugar onde dormir. As prostitutas de Whitechapel conheciam os riscos, mas a fome e o frio eram ameaças mais imediatas que perigos abstratos. Bucks Row era uma rua particularmente sombria, ladeada por armazéns e estábulos silenciosos. Às 3h40 da manhã, Charles Cross, um carroceiro a caminho do trabalho, notou algo no chão perto de um portão. Inicialmente pensou ser uma lona, mas ao se aproximar percebeu com horror que era o corpo de uma mulher. Robert Paul, outro trabalhador, juntou-se a Cross. Tocaram o rosto da mulher e sentiram que ainda estava morno. Sua roupa estava puxada até a cintura, mas a escuridão ocultava a verdadeira extensão da violência. Apressaram-se em encontrar um policial. O policial John Neal descobriu a cena completa sob a luz de sua lanterna. A garganta de Mary Ann havia sido cortada tão profundamente que quase a decapitou. Seu abdômen estava rasgado com cortes profundos e irregulares. O sangue ainda escorria para a sarjeta. O Dr. Rhys Ralph Llewellyn foi chamado e examinou o corpo ainda no local. Ele estimou que ela havia morrido há não mais de 30 minutos. O que o perturbou profundamente foi a natureza das feridas abdominais, que sugeriam uma fúria além da compreensão normal. No necrotério de Whitechapel, sob luz adequada, a verdadeira brutalidade foi revelada. Além dos cortes na garganta, havia múltiplas incisões profundas no abdômen, algumas indo até a cavidade pélvica. Várias feridas pareciam deliberadas, não frenéticas. Quem fez isso tinha tempo e propósito. A notícia se espalhou rapidamente pelo East End. Assassinatos não eram incomuns em Whitechapel, mas havia algo diferente neste. A mutilação sugeria algo além de roubo ou crime passional. Havia uma qualidade ritualística, quase performática na violência. A Polícia Metropolitana, sob o comando do inspetor Frederick Aberline, iniciou investigações imediatas. Testemunhas foram interrogadas. Qualquer pessoa vista na área foi considerada suspeita, mas as ruas escuras de Whitechapel guardavam seus segredos bem. Os jornais, especialmente os sensacionalistas, Penny Dreadfuls, imediatamente exploraram a história. "Assassinato horrível no East End", gritavam as manchetes. A população ficou fascinada e horrorizada em igual medida. As mulheres de Whitechapel ficaram aterrorizadas. Apenas 8 dias depois, em 8 de setembro, o horror se repetiu. Annie Chapman, 47 anos, outra prostituta empobrecida, foi encontrada no quintal do número 29 de Hambury Street. Seu corpo contava uma história ainda mais perturbadora. Annie havia sido vista pela última vez viva às 5h30 da manhã. Às 6, John Davis desceu ao quintal dos fundos de sua casa e encontrou seu corpo. A cena era pior que a de Mary Ann Nichols. A garganta de Annie estava cortada tão profundamente que a coluna vertebral estava visível. Mas o que chocou ainda mais os investigadores foi o que o assassino havia feito depois. Seu abdômen estava completamente aberto, os intestinos retirados e cuidadosamente colocados sobre seu ombro direito. Pior ainda, descobriu-se que órgãos internos haviam sido removidos com precisão. O útero estava completamente ausente, assim como parte da bexiga. A perícia do Dr. George Baxter Phillips sugeriu conhecimento anatômico significativo. Isso não foi obra de um maníaco descontrolado, mas de alguém com habilidade e propósito. O pânico tomou conta de Whitechapel. Comitês de vigilância foram formados. Homens patrulhavam as ruas em grupos. As prostitutas tentavam trabalhar em pares, mas a pobreza era uma força poderosa. Muitas não tinham escolha senão continuar arriscando suas vidas. Scotland Yard estava sob pressão intensa. A imprensa criticava a incompetência policial. Como um assassino podia matar 2 mulheres em ruas movimentadas e desaparecer sem deixar rastros? Onde estava a proteção para os cidadãos mais vulneráveis? As teorias proliferavam,
Alguns acreditavam que o assassino era médico ou açougueiro, alguém acostumado com sangue e dissecação. Outros suspeitavam de um lunático fugitivo de algum asilo. Havia até rumores de envolvimento de figuras da alta sociedade em rituais satânicos. O que ninguém sabia era que os horrores estavam apenas começando. O assassino que a história conheceria como Jack, o estripador, estava apenas aquecendo. As profundezas de sua depravação ainda não haviam sido totalmente reveladas. E nas semanas seguintes, Whitechapel mergulharia ainda mais fundo no terror. As sombras do East End pareciam mais escuras agora, carregadas de ameaças invisíveis. Cada viela, cada esquina, cada portal escuro poderia ocultar o monstro. E enquanto a neblina continuava a envolver as ruas em seu abraço sufocante, o predador aguardava sua próxima oportunidade. A caçada estava longe de terminar. Setembro chegou a Whitechapel trazendo chuvas frias e um medo palpável que pairava sobre o bairro como a própria neblina. Haviam se passado 3 semanas desde o assassinato de Annie Chapman, e a tensão era insuportável. Cada sombra parecia ameaçadora, cada estranho era um suspeito em potencial. A polícia havia intensificado suas patrulhas, mas o labirinto de vielas e pátios do East End tornava a vigilância completa impossível. Os jornais continuavam sua cobertura sensacionalista, batizando o assassino desconhecido com diversos nomes. O terror de Whitechapel, o demônio de Leather Apron, o fantasma do East End. As prostitutas de Whitechapel enfrentavam um dilema terrível. O medo as fazia querer abandonar as ruas, mas a fome e o desespero eram forças igualmente poderosas. Muitas não tinham alternativa senão continuar trabalhando, rezando para não se tornarem a próxima vítima. Elizabeth Stride conhecia bem esses medos. Sueca de nascimento com 44 anos, ela havia imigrado para Londres décadas atrás, buscando uma vida melhor. Em vez disso, encontrou pobreza, alcoolismo e as ruas. Naquela noite de 30 de setembro, ela estava determinada a ganhar dinheiro suficiente para um lugar quente onde dormir. Testemunhas a viram várias vezes durante a noite, conversando com diferentes homens. Por volta da 00:30, ela foi vista na Berners Street com um homem de aparência respeitável vestindo casaco escuro. Eles pareciam estar discutindo algo, mas não de forma violenta. Às 1h, Louis Dimschutz conduzia sua carroça puxada por pônei pelo estreito corredor que levava ao International Working Men's Educational Club na Berners Street. Seu pônei de repente se recusou a avançar, assustado com algo no chão. Dimschutz desceu e acendeu um fósforo. A luz fraca revelou o corpo de uma mulher deitada próxima à parede, sangue fresco ainda jorrando de um corte profundo em sua garganta. Ele correu para dentro do clube gritando por ajuda. Homens saíram correndo, alguns perseguindo sombras imaginárias nas ruas próximas. A polícia chegou rapidamente. O Dr. Frederick Blackwell examinou o corpo de Elizabeth Stride e fez uma observação crucial. Ela havia morrido há apenas minutos, talvez interrompendo o assassino antes que ele pudesse completar seu trabalho. Diferentemente das vítimas anteriores, seu corpo não havia sido mutilado. A teoria era perturbadora. O assassino havia sido interrompido pela chegada de Dimschutz e fugido para a escuridão. Mas o que a polícia não sabia ainda era que a noite de horror estava apenas começando. O predador, frustrado por não completar seu ritual, buscaria outra vítima. A apenas 15 minutos de caminhada dali, Catherine Eddowes estava sendo liberada da delegacia de Bishopsgate. Ela havia sido detida mais cedo naquela noite por embriaguez pública e dormira na cela até ficar sóbria. Às 1h, o policial de plantão a liberou, advertindo-a para ir direto para casa. "Tudo bem, velho?" ela respondeu alegremente. "Vou conseguir uma bela surra quando chegar em casa." Foram as últimas palavras que alguém ouviria dela. Catherine não foi para casa. Em vez disso, dirigiu-se para a City de Londres, provavelmente buscando ganhar algum dinheiro antes do amanhecer. Mitre Square era um pequeno pátio cercado por armazéns vazios, iluminado apenas por um único lampião a gás. O policial Edward Watkins patrulhava a área regularmente, passando pela praça a cada 15 minutos. Às 1h30, tudo estava normal e silencioso. Às 1h45, Watkins voltou para sua ronda.
Sua lanterna iluminou algo no canto mais escuro da praça, e seu sangue gelou. O corpo de Catherine Eddowes jazia em uma poça de sangue, mutilado de uma forma que desafiava a imaginação humana. O assassino tinha trabalhado com velocidade e precisão terríveis em não mais que 10 minutos. A garganta de Catherine estava cortada até a coluna vertebral. Seu rosto havia sido horrível e deliberadamente desfigurado, com cortes que removeram a ponta do nariz e um pedaço da orelha. Mas as mutilações não pararam aí. Seu abdômen estava completamente aberto, os intestinos puxados para fora e jogados sobre seu ombro direito de maneira grotescamente cerimonial. O útero e um rim haviam sido removidos e levados pelo assassino. A violência era ainda mais extrema que nos casos anteriores. O Dr. Frederick Gordon Brown, cirurgião da polícia da City, ficou chocado com o que viu. A precisão dos cortes sugeria não apenas conhecimento anatômico, mas prática. O assassino sabia exatamente onde cortar, quais órgãos remover. E havia feito tudo isso em total escuridão, em menos de 15 minutos, a poucos metros de uma rua movimentada. A notícia de 2 assassinatos em uma única noite explodiu pela Londres vitoriana como um trovão. A imprensa denominou aquela madrugada como a Noite Dupla de Horror. O pânico, que já era intenso, tornou-se histeria absoluta. Se o assassino podia matar 2 mulheres em menos de 1 hora, ninguém estava seguro. Scotland Yard e a polícia da City de Londres, que normalmente mantinham jurisdições separadas, foram forçadas a cooperar. O inspetor Aberline coordenava os esforços de investigação, mas enfrentava desafios monumentais. Não havia testemunhas úteis, nenhuma evidência física significativa, apenas corpos mutilados e terror crescente. Teorias e suspeitos multiplicavam-se. Um açougueiro judeu chamado John Pizer, apelidado de Leather Apron, foi preso e depois liberado. Médicos com histórico de instabilidade mental foram investigados. Marinheiros estrangeiros, vendedores ambulantes, qualquer homem com comportamento suspeito era interrogado. O mais perturbador foi a descoberta de uma mensagem escrita com giz em uma parede na Goulston Street, não muito longe de Mitre Square. Dizia: "Os judeus são os homens que não serão culpados por nada." Um pedaço do avental ensanguentado de Catherine foi encontrado embaixo da mensagem. O comissário de polícia, Sir Charles Warren, ordenou controversamente que a mensagem fosse apagada antes do amanhecer, temendo que incitasse violência antissemita. A decisão seria criticada por décadas, pois destruiu potencialmente uma pista vital deixada pelo assassino. Enquanto isso, as mulheres de Whitechapel escondiam-se onde podiam. Muitas casas de hospedagem permitiam que mulheres ficassem de graça, preferindo perder o dinheiro a tê-las nas ruas vulneráveis. Grupos de vigilantes patrulhavam obcecamente, frequentemente atacando homens inocentes que pareciam suspeitos. Mas o assassino havia desaparecido novamente na escuridão, como fumaça dissolvendo-se na neblina. Ninguém sabia quando ou onde ele atacaria novamente. A única certeza era que atacaria. O apetite do monstro havia crescido, e a noite dupla provara que ele era mais ousado e mais perigoso do que qualquer um imaginara. Londres esperava, contendo a respiração, pelo próximo horror inevitável. Capítulo 3. Cartas do Inferno. Os dias seguintes à noite dupla trouxeram uma nova dimensão ao terror que assolava Londres. Em 27 de setembro, 3 dias antes dos assassinatos duplos, a Central News Agency recebeu uma carta escrita com tinta vermelha que mudaria para sempre a forma como o mundo enxergaria esses crimes. A carta começava com uma saudação zombeteira. Caro chefe. O autor se vangloriava dos assassinatos, descrevia detalhes perturbadores e prometia continuar seu trabalho sangrento. Mas foi a assinatura que capturou a imaginação pública e entraria para a história. Jack o Estripador. Inicialmente, os editores da agência consideraram a carta uma farsa de mau gosto. Londres estava inundada com correspondências fraudulentas de pessoas buscando notoriedade ou simplesmente se divertindo com o pânico público. Centenas de cartas chegavam diariamente às redações e delegacias, todas alegando ser do assassino.
Mas então veio a noite dupla, e um detalhe específico na carta ganhou significado sinistro. O autor havia escrito: "A próxima vez vou cortar as orelhas da senhora e enviá-las aos policiais para se divertirem." Catherine Eddowes teve parte de sua orelha cortada. A carta foi enviada à Scotland Yard imediatamente. Em 1º de outubro, uma segunda carta chegou, desta vez um postal carimbado no dia da noite dupla. "Não tive tempo de pegar as orelhas para a polícia", dizia o texto apressado. "Obrigado por manter minha última carta guardada até eu trabalhar novamente. Trabalho duplo dessa vez." Era assinado novamente como Jack, o estripador. A polícia tomou a decisão controversa de divulgar as cartas publicamente, esperando que alguém reconhecesse a caligrafia. Cópias foram impressas e distribuídas por todo Londres. O efeito foi eletrizante e terrível. O assassino agora tinha um nome, uma voz, uma personalidade. Ele não era mais apenas uma presença invisível, mas algo tangível e zombeteiro. Os jornais exploraram isso implacavelmente. "Jack, o estripador desafia a polícia", gritavam as manchetes. Ilustrações sinistras do assassino começaram a aparecer. Uma figura encapuzada com faca gotejante, espreitando nas sombras. O medo transformou-se em obsessão cultural. Canções sobre Jack eram cantadas nos music halls. Cartões postais macabros eram vendidos como souvenirs. Mas a comunicação mais perturbadora ainda estava por vir. Em 16 de outubro, George Lusk, presidente do Comitê de Vigilância de Whitechapel, recebeu um pequeno pacote em sua casa. Dentro havia uma caixa de papelão contendo metade de um rim humano preservado em vinho. A carta que acompanhava o órgão era diferente das outras. Escrita com caligrafia grosseira e repleta de erros, dizia "From Hell", do inferno. O autor afirmava ter fritado e comido a outra metade do rim, que, segundo ele, pertencia a uma das mulheres assassinadas. A carta era assinada simplesmente como "Catch me when you can", me pegue se conseguir. Lusk inicialmente pensou que era uma brincadeira cruel de estudantes de medicina. Mas quando levou o rim ao Dr. Thomas Openshaw no Hospital de Londres, a análise revelou algo inquietante. O órgão era de fato um rim humano adulto, com sinais de doença renal avançada. Catherine Eddowes sofria de doença renal e um rim havia sido removido de seu corpo. O debate sobre a autenticidade da carta From Hell e do rim continua até hoje. Seria realmente do assassino ou de algum oportunista macabro com acesso a espécimes médicos? A maioria dos especialistas acredita que as primeiras cartas do caro chefe eram falsificações, possivelmente criadas por um jornalista buscando aumentar vendas. Mas a carta From Hell possuía uma qualidade diferente, mais crua e perturbadora. Não havia o tom presunçoso das outras. Era brutal, direta, e o rim era evidência física impossível de ignorar. Se fosse uma farsa, era elaborada a um nível psicopático. A polícia estava agora lidando não apenas com investigar assassinatos, mas com gerenciar histeria em massa. Suspeitos eram atacados nas ruas por turbas furiosas. Qualquer homem com sotaque estrangeiro ou aparência incomum corria risco de violência. O bairro judeu de Whitechapel enfrentou ondas de perseguição, alimentadas por preconceitos antissemitas. Scotland Yard recebeu mais de 1000 cartas supostamente do estripador durante os meses de outono de 1888. Cada uma precisava ser investigada, consumindo recursos preciosos. Especialistas em caligrafia foram consultados. Detetives seguiram pistas que invariavelmente levavam a becos sem saída. O inspetor Aberline e sua equipe trabalhavam exaustivamente, mas estavam perseguindo um fantasma. Não havia impressões digitais, nenhuma ciência forense moderna, nenhum DNA. A investigação dependia de testemunhos oculares pouco confiáveis, teorias e palpites. E as testemunhas em Whitechapel eram notoriamente não cooperativas com a polícia. Enquanto isso, o medo paralisava o East End. Outubro avançava, frio e úmido. As ruas ficavam desertas após o anoitecer. Mulheres que precisavam sair carregavam facas ou apitos para pedir ajuda. Homens formavam grupos de vigilância, patrulhando armados com porretes e determinação, mas pouca organização real. Os crimes de Jack, o estripador, haviam transcendido meros assassinatos.
tornaram-se um fenômeno social, um espelho refletindo os medos mais profundos da sociedade vitoriana. A respeitabilidade da superfície era rasgada, revelando a violência, a pobreza e a desesperança que fermentavam nas sombras. A rainha Vitória pessoalmente expressou preocupação e exigiu resultados. O governo estava sob pressão política intensa. Como a polícia metropolitana mais sofisticada do mundo não conseguia capturar um único assassino. As respostas eram complexas e embaraçosas. Recursos inadequados, jurisdições divididas, preconceito de classe que tornava crimes contra prostitutas menos prioritários. Mas, acima de tudo, havia o fato perturbador de que Jack, o estripador, era extraordinariamente cuidadoso e sortudo. Ele escolhia momentos perfeitos, lugares perfeitos, vítimas vulneráveis. Desaparecia completamente após cada crime, deixando apenas morte e terror. Era como se conhecesse os padrões de patrulha policial, os ritmos das ruas. Outubro chegava ao fim sem novos assassinatos. Seria possível que o terror houvesse terminado? As pessoas começaram a respirar um pouco mais aliviadas. Talvez o assassino tivesse morrido, ou fugido, ou sido preso por outro crime. Talvez o pesadelo finalmente acabasse. Eles não poderiam estar mais enganados. O pior ainda estava por vir. Novembro chegou trazendo um frio penetrante e uma falsa sensação de segurança. Haviam-se passado mais de 5 semanas desde a noite dupla e nenhum novo assassinato havia ocorrido. Alguns começavam a acreditar que o terror finalmente havia terminado. Talvez Jack, o estripador, tivesse morrido, fugido para outro país ou simplesmente satisfeito sua sede de sangue. Mary Jane Kelly não compartilhava desse otimismo. Aos 25 anos, ela era mais jovem que as vítimas anteriores e, segundo alguns relatos, ainda mantinha traços de beleza, apesar da vida dura nas ruas. Nascida na Irlanda, havia trabalhado brevemente em um bordel de luxo no West End, antes de cair na pobreza de Whitechapel. Diferentemente das outras vítimas que dormiam em casas de hospedagem lotadas, Mary tinha um quarto próprio no número 13 de Miller's Court, um beco sombrio acessível por uma passagem estreita na Dorset Street. Era um espaço minúsculo e miserável, com uma única janela quebrada tapada com trapos, mas era dela. Pelo menos oferecia privacidade e um lugar para receber clientes. Na noite de 8 de novembro, testemunhas viram Mary em vários pubs locais, bebendo e parecendo alegre apesar de estar atrasada no aluguel. Ela havia brigado com seu companheiro, Joseph Barnett, dias antes, e ele se mudara. Mary precisava desesperadamente de dinheiro. Às 2 da manhã do dia 9, foi vista retornando para Miller's Court com um homem. Uma vizinha, Elizabeth Prater, que morava no quarto acima do de Mary, ouviu um grito fraco por volta das 4 da manhã. "Oh, murder! Oh, assassinato!" Mas gritos na noite eram comuns em Whitechapel. Elizabeth simplesmente se virou na cama e voltou a dormir. Ninguém mais investigou. Ninguém chamou ajuda. Thomas Bowyer, assistente do senhorio John McCarty, foi enviado ao quarto de Mary na manhã de 9 de novembro para cobrar o aluguel atrasado. Eram 10h45. Ele bateu na porta repetidamente, mas não obteve resposta. A porta estava trancada por dentro. Preocupado, Bowyer caminhou até a janela quebrada e afastou o trapo que a cobria. O que ele viu o fez recuar cambaleando, o rosto pálido de horror. Ele correu de volta para McCarty, gritando que havia algo terrível no quarto. McCarty olhou pela janela e imediatamente enviou Bowyer para buscar a polícia. O que ambos haviam testemunhado era uma cena saída dos piores pesadelos da humanidade. O inspetor Walter Beck foi o primeiro oficial a chegar. Ele olhou pela janela e ficou momentaneamente paralisado. Mesmo após semanas investigando os crimes de Jack, o estripador, nada poderia tê-lo preparado para aquilo. Ele recusou-se a arrombar a porta, insistindo que esperassem os detetives seniores e cães de caça que haviam sido requisitados. Superintendente Thomas Arnold chegou com cães farejadores às 1h30 da tarde. A porta foi finalmente forçada. A cena que os homens encontraram dentro daquele quarto minúsculo era de uma brutalidade tão extrema que vários policiais experientes saíram vomitando. Mary Jane Kelly jazia na cama, ou melhor, o que restava dela. O assassino havia passado horas trabalhando meticulosamente no corpo.
Não havia pressa desta vez, nenhum risco de interrupção. Ele estava em um espaço privado, trancado, e havia aproveitado cada momento para realizar seus impulsos mais obscenos. Seu rosto havia sido mutilado além do reconhecimento, cortado e fatiado até que nenhum traço humano permanecesse. Seu nariz, orelhas e lábios haviam sido removidos. Seus olhos foram obliterados. A garganta estava cortada tão profundamente que a cabeça estava quase separada do corpo. O abdômen estava completamente aberto, as costelas cerradas e afastadas. Todos os órgãos internos haviam sido removidos com cuidado cirúrgico. O coração estava ausente, nunca encontrado. Pedaços de carne foram cortados das coxas e abdômen e cuidadosamente arranjados sobre a mesa ao lado da cama, como em alguma exibição macabra. Os seios haviam sido cortados e colocados sob a cabeça. Os intestinos foram removidos e drapeados sobre o ombro direito. O fígado foi colocado entre os pés. O útero, os rins e um seio foram colocados sobre a mesa de cabeceira. A cena parecia uma dissecação anatômica realizada por uma mente doentia. Dr. Thomas Bond, cirurgião da polícia, conduziu a autópsia. Seu relatório era clinicamente detalhado, mas emocionalmente perturbador. Ele estimou que o assassino havia passado pelo menos 2 horas mutilando o corpo. A morte provavelmente ocorreu rapidamente, por corte na garganta, mas tudo o que veio depois foi feito post-mortem. Bond concluiu algo significativo. Em cada caso, o objeto era mutilação do cadáver por alguém desprovido de conhecimento científico ou anatômico. Na minha opinião, ele não possui conhecimento técnico. No meu julgamento, os assassinatos foram cometidos pela mesma mão. Esta conclusão contradizia opiniões anteriores sobre o assassino possuir treinamento médico. Bond acreditava que a aparente perícia era simplesmente resultado de determinação e ausência de hesitação. O assassino não era um cirurgião praticando sua profissão, mas um maníaco indulgindo em fantasias violentas. A notícia do assassinato de Mary Kelly espalhou-se por Londres como um incêndio. Se os crimes anteriores haviam causado medo, este causou terror absoluto. A extensão da mutilação, o fato de ter ocorrido em ambiente fechado onde o assassino tinha todo o tempo do mundo, sugeria uma mente além de qualquer possibilidade de redenção. O funeral de Mary Kelly tornou-se um evento público massivo. Milhares de pessoas alinharam-se nas ruas de Whitechapel para assistir o cortejo. Flores encheram o caixão, doadas por pessoas que nunca a conheceram, mas sentiam compaixão pela jovem mulher, cujo fim foi tão horripilante. Era como se a cidade inteira precisasse testemunhar, lamentar, exorcizar o mal que havia sido desencadeado. Mas então, tão misteriosamente quanto começaram, os assassinatos de Jack, o estripador, cessaram. Não houve mais vítimas depois de Mary Kelly. Nenhuma explicação foi dada. Nenhuma pista conclusiva emergiu. O assassino simplesmente desapareceu, dissolvendo-se na história como neblina ao amanhecer. Teorias proliferaram sobre por que os crimes pararam. Talvez o assassino tivesse morrido logo após o assassinato de Kelly. Talvez tivesse sido preso por outro crime e institucionalizado sem que sua identidade como o estripador fosse descoberta. Talvez tivesse fugido para outro país ou simplesmente decidido parar. Alguns teóricos sugerem que Mary Kelly era o verdadeiro alvo desde o início, que todos os outros assassinatos foram apenas ensaios. A extremidade da violência em seu caso poderia indicar um clímax, uma conclusão do que quer que estivesse impulsionando o assassino. Tendo alcançado seu objetivo máximo, ele não precisava mais continuar. Outros acreditam que o assassino suicidou-se após Kelly, incapaz de superar o horror do que havia feito. Houve relatos de um corpo encontrado no Tâmisa semanas depois, mas nunca confirmados. A verdade permaneceu tão elusiva quanto o próprio assassino. O que é certo é que Mary Jane Kelly foi a última vítima canônica de Jack, o estripador. Seu assassinato marcou o ápice e o fim de um dos episódios mais aterrorizantes da história criminal. E embora os assassinatos tivessem parado, o mistério estava apenas começando sua vida eterna. Com o assassinato de Mary Kelly, a pressão sobre Scotland Yard atingiu níveis insustentáveis. A polícia havia falhado espetacularmente em proteger as mulheres mais vulneráveis de Londres, e o público exigia respostas. Se não podiam capturar o assassino, pelo menos precisavam demonstrar que estavam fazendo algo.
Centenas de suspeitos foram investigados durante os meses de outono de 1888. Alguns eram alvos legítimos baseados em evidências circunstanciais. Outros eram simplesmente vítimas de preconceito, má sorte ou aparência suspeita. A investigação lançou uma rede ampla, mas todos os peixes que capturou acabaram sendo soltos. Montague John Druitt foi um dos primeiros nomes a ganhar destaque após sua morte. Advogado e professor de 31 anos, Druitt foi encontrado afogado no Tâmisa em dezembro de 1888, semanas após o assassinato de Kelly. Seu corpo estava na água há várias semanas, e um bilhete de suicídio foi encontrado entre seus pertences. Melville McNagton, chefe de investigação criminal que se juntou à Scotland Yard após os assassinatos, mencionou Druitt em memorandos internos como um suspeito provável. Druitt sofria de depressão e estava sob tensão profissional. Sua família tinha histórico de instabilidade mental. E, crucialmente, ele morreu logo após o último assassinato. Mas a teoria tinha falhas enormes. Não havia evidência física conectando Druitt aos crimes. Ele era advogado e professor, sem treinamento médico ou anatômico. Registros mostram que ele estava jogando cricket em Dorset, quando pelo menos um dos assassinatos ocorreu em Londres. A teoria de Druitt permanece popular, mas é amplamente considerada circunstancial. Aaron Kosminski apresentava um perfil muito diferente. Imigrante judeu-polonês que vivia em Whitechapel, Kosminski sofria de esquizofrenia paranoide severa. Ele ouvia vozes, tinha hábitos de higiene deploráveis e demonstrava comportamento violento. Foi eventualmente institucionalizado em um asilo mental, onde permaneceu até sua morte. O inspetor Robert Anderson e o detetive Donald Swanson, ambos figuras seniores na investigação, identificaram Kosminski em documentos particulares como o provável estripador. Anderson afirmou que uma testemunha identificou Kosminski, mas recusou-se a testemunhar porque tanto o suspeito quanto a testemunha eram judeus. Esta alegação nunca foi substantiada. Kosminski certamente se encaixava no perfil de alguém capaz de violência extrema. Ele vivia na área certa, conhecia as ruas intimamente, e sua doença mental poderia explicar a brutalidade dos crimes. Mas, novamente, não havia evidência concreta. Apenas suspeitas e suposições de policiais frustrados, buscando conclusão. Em anos recentes, testes de DNA em um chale supostamente encontrado na cena do crime de Catherine Eddowes foram alegadamente ligados a descendentes de Kosminski. Mas a procedência do chale é altamente questionável, e a metodologia do teste foi criticada por especialistas forenses. O mistério permanece não resolvido. Francis Tumblety representava o tipo de suspeito colorido que capturava a imaginação pública. Charlatão médico americano, com ódio conhecido por mulheres, Tumblety estava em Londres durante os assassinatos. Ele foi preso em novembro de 1888 por acusações de indecência, mas fugiu para a América antes do julgamento. Detetives da Scotland Yard realmente viajaram para Nova York para investigá-lo, sugerindo que era levado a sério como suspeito. Tumblety colecionava órgãos anatômicos preservados, particularmente úteros, mantidos em frascos em seu apartamento. Sua homossexualidade e misoginia eram bem documentadas. Ele tinha conhecimento médico suficiente para as mutilações. Mas Tumblety era grande e chamativo, com mais de 1,80 m de altura e bigodes elaborados. Não correspondia às descrições de testemunhas de um homem de aparência comum. E os assassinatos pararam enquanto ele ainda estava em Londres, não após sua fuga. Como candidato, ele era intrigante, mas improvável. George Chapman, na verdade Severin Klosowski, era envenenador condenado que vivia em Whitechapel durante os assassinatos. O inspetor Aberline supostamente declarou: "Você pegou Jack, o estripador, quando Chapman foi capturado anos depois." Chapman tinha treinamento cirúrgico, trabalhava como barbeiro cirurgião e definitivamente era capaz de violência extrema. Mas criminologistas apontam que serial killers raramente mudam completamente seu modus operandi. O estripador usava facas em ataques violentos e públicos. Chapman usava veneno de forma calculada e privada. São padrões completamente diferentes. A ligação parece tênue na melhor das hipóteses. Dezenas de outros nomes circularam ao longo dos anos.
James Maybrick, comerciante de algodão cujo suposto diário confessando os crimes apareceu em 1992, mas é amplamente considerado falsificação. Joseph Barnett, o ex-companheiro de Mary Kelly. Até mesmo o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, foi acusado em teorias conspiratórias posteriores. A verdade é que a polícia vitoriana simplesmente não tinha as ferramentas para resolver crimes desta natureza. Sem análise forense moderna, sem bases de dados criminais, sem perfis psicológicos, dependiam de testemunhas oculares não confiáveis e pura sorte. E o estripador não lhes deu nenhuma. Mais de um século se passou desde que Jack, o estripador, desapareceu nas brumas de Whitechapel. Mas seu legado persiste de maneiras que transcendem os próprios crimes. O mistério nunca resolvido tornou-se parte da mitologia cultural, um símbolo permanente do mal inexplicável que pode espreitar nos cantos escuros da civilização. Academicamente, os crimes marcaram um ponto de virada na história da criminologia. Foram os primeiros assassinatos em série amplamente documentados pela imprensa moderna, estabelecendo padrões de cobertura sensacionalista que persistem até hoje. A polícia foi forçada a desenvolver novas técnicas investigativas, reconhecendo que métodos tradicionais eram inadequados para esse novo tipo de criminoso. Mas além do aspecto criminológico, os assassinatos revelaram verdades desconfortáveis sobre a sociedade vitoriana. As vítimas não foram escolhidas aleatoriamente, foram selecionadas por sua vulnerabilidade. Eram mulheres empurradas para as margens da sociedade pela pobreza, pelo alcoolismo, pela falta de oportunidades. Viviam em um mundo que as tornava invisíveis até serem assassinadas. Whitechapel, em 1888, era um microcosmo de desigualdade brutal. Enquanto a elite londrina desfrutava de riqueza sem precedentes durante o auge do Império Britânico, milhares apodreciam em favelas superlotadas a poucos quilômetros de distância. As vítimas do estripador eram sintomas de uma doença social que a sociedade escolhia ignorar até que o sangue literalmente manchasse as ruas. A histeria que cercou os crimes também expôs preconceitos profundos. Imigrantes, particularmente judeus, foram atacados por multidões furiosas. A xenofobia e o antissemitismo latentes encontraram expressão violenta sob o pretexto de vigilância comunitária. O medo não uniu a sociedade, revelou suas fraturas. Talvez a lição mais perturbadora seja como rapidamente o horror se transformou em entretenimento. Mesmo enquanto o terror era real, canções sobre Jack eram cantadas em music halls, souvenirs macabros eram vendidos, turistas visitavam as cenas dos crimes. A humanidade demonstrou sua capacidade perturbadora de comercializar o sofrimento alheio. Hoje, Jack o Estripador é uma indústria. Tours percorrem Whitechapel diariamente. Centenas de livros propõem teorias sobre sua identidade. Filmes, programas de televisão e jogos exploram o mistério. As vítimas Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly são frequentemente reduzidas a notas de rodapé em narrativas sobre seu assassino. Esta é talvez a maior injustiça. 5 mulheres tiveram vidas difíceis encurtadas de forma brutal, mas são lembradas apenas como vítimas de um monstro desconhecido. Suas histórias individuais, suas lutas, seus momentos de alegria e tristeza são eclipsadas pela sombra do homem que as matou. O assassino alcançou uma imortalidade que suas vítimas nunca tiveram. A moralidade desta história não está na busca pelo nome do assassino, mas no reconhecimento do sistema que tornou esses crimes possíveis. Mulheres vulneráveis continuam sendo vítimas de violência em todo o mundo. A pobreza ainda empurra pessoas para situações desesperadas. A sociedade ainda frequentemente ignora os marginalizados até que seja tarde demais. Jack, o Estripador, permanecerá para sempre não identificado. Mas sua verdadeira identidade importa menos do que as questões que os crimes levantam sobre justiça, desigualdade e como tratamos os mais vulneráveis entre nós. As sombras de Whitechapel são longas e ainda projetam sua escuridão sobre o presente. O mistério fascina, mas não devemos esquecer. Por trás da lenda estavam mulheres reais cujas vidas importavam,
cujas mortes deveriam nos ensinar compaixão, não alimentar morbo. Essa é a verdadeira história que merece ser contada.